Boa noite. Vamos iniciar aí. O material já está no grupo. Deixa eu falar com ela para sentar e vai ficar quieto. Ah, é. Encostar aí a porta. Gente, vai começar a aula, hein? Por favor. Já deu play lá? Já dei o play, já começamos aí. Joguei no grupo aí o material. Joguei agora, vamos ver se vai abrir, porque parece que o sinal tá ruim. Mas vamos ver. A gente vai concluir aquele material da última aula, tá? Tá no grupo já o material que a gente está utilizando. Espero concluir hoje para a gente poder já iniciar. Ó, já foi já. Tá entrando para mim agora aqui. Não é? Então. É esse aqui agora? Vai ser o de hoje? A gente vai concluir aquele da última aula, tá? Que é cultura. E aí terminando a gente já entra nesse ainda hoje. Então, a gente estava falando na última aula a respeito da cultura e qual a importância da gente entender o que acontece com as diferentes culturas, as diferentes religiões, enquanto o processo missionário. Nas primeiras aulas vocês aprenderam como foi o processo de colonização, né? Não foi o processo de catequese, foi o processo de colonização que se deu à força, né, na marra. E isso anos depois não foi muito diferente também com os judeus, quando eles chegavam em terras diferentes, em países diferentes, eles também passavam por isso, eles eram obrigados a se converter à fé local. Eram obrigados literalmente, se não morriam, então eram expulsos do país. Então, até hoje a gente percebe que a religião, ela tenta fazer isso com as pessoas. Alguns anos atrás, era muito comum você observar os crentes fazendo culto na praça. Hoje em dia você quase não vê mais isso, né? Culto na praça. E aí a fala da pessoa que estava ali pregando era naquele tempo. Era exatamente essa. Se você não se converter hoje, você vai para o inferno. Né? E muitas pessoas tomavam até um certo horror, uma certa ojeriza pela igreja por causa desse tipo de fala. Então, os primeiros missionários brasileiros que começaram a ser preparados para ir para o campo, eles não tinham noção de nada disso. Eles iam com conhecimento da palavra, iam com vontade de fazer o ID, iam preparados pela igreja para permanecer naquele lugar novo que eles iam se encontrar. Porém, eles não tinham ideia do que era essa questão cultural que eles iam enfrentar. Não sabia qual tempo iam pisar. Não sabiam, eles não tinham esse entendimento do que é cultura, do que é religião. Então, quando eles se deparavam com o diferente, com o novo, isso causava um choque. E em algumas situações, ou o missionário desistia, voltava, ou então ele apresentava um evangelho que não respeitava o indivíduo. E quer mudar quem você é, não na sua fé, mas na sua identidade. E isso trouxe grandes prejuízos para a igreja. E se a gente analisar, até hoje isso continua acontecendo. A gente falou na última aula, né, que quando a gente não entende que aquilo que o outro expressa é a cultura, é o modo de vida dele, a gente se torna um ignorante. E a gente fecha a porta que foi aberta. Exemplo, eu fui fazer uma visita na casa, isso foi verdade. Fui fazer uma visita na casa de uma pessoa muito doente, muito doente. E quando eu cheguei lá, ela tinha um quarto só para guardar os remédios. Tomava remédio para tudo, para tudo. E quando nós chegamos lá, a sobrinha dela é crente e ela não. Mas ela nos recebeu. Chegamos lá, a sobrinha mandou a gente entrar no quarto para orar. E quando nós entramos, do lado da cama, assim, tinha muita imagem, muita.
tudo quanto é santo que você imaginar tinha ali. Então é uma pessoa muito religiosa. É uma pessoa muito religiosa. E a sobrinha, nós conversando com ela antes de orar e tudo, e a sobrinha dela virou e falou assim: agora vocês veem, olha só, para que esse monte de santo do lado, ela vive doente, entrevada em cima dessa cama, olha esse monte de santo aí que não adianta de nada. Eu falei para ela: joga isso tudo fora e se converte logo, aceita Jesus, porque isso daí não vale nada. Ela olhou na hora para a sobrinha assim com uma cara que se fosse uma metralhadora ela tinha fuzilado a menina. Aceitou a oração, mas a porta foi fechada naquele momento. Por quê? Porque desrespeitou a fé do outro, aquilo que ela é, aquilo que ela entende, que ela considera. Então, com o tempo, esses missionários foram aprendendo que para chegar no terreno desconhecido, como você falou, eles precisam entender o modo de vida do outro, para respeitar, para poder chegar. Quando você chega, por exemplo, em regiões Nordeste, interior, muito interior, tem regiões no Brasil que o IBGE não chega. E quando a gente fala isso, a gente não acredita, mas é verdade. Tem regiões no Brasil que o povo não tem certidão de nascimento. Tem regiões no Brasil que todas as mulheres se chamam Maria. E não tem sobrenome. Para você ver como o negócio é precário. Então, quando o missionário chega nesse terreno, você anda dias, você anda muito a pé para chegar nesse lugar. Quando você chega lá para anunciar o Cristo ressurreto, todo mundo é católico. Não tem nome, não tem documento, mas todo mundo é católico. E é católico mesmo. E você chega para anunciar algo completamente novo e diferente para essas pessoas. E a primeira barreira que você encontra é a barreira cultural. Porque quando você chega ali, o chefe da casa, o pai, o marido, é ele que vai determinar se você pode ou não anunciar alguma coisa. É ele que vai determinar se a família dele pode ou não ouvir aquilo que você tem para dizer. É ele que vai determinar, depois que todo mundo ouviu, se eles podem ou não aceitar aquilo que você está anunciando. Depois que ele aceitar. Então, se ele não aceitar o que você está anunciando para ele, a família inteira não pode aceitar. E você ainda corre o risco de sair de lá corrido com uma espingarda. Exatamente. Então, quando o missionário sai daqui, hoje em dia, essas agências missionárias já têm noção disso, já sabem disso e preparam esse missionário para quando chegar lá, ele saber como se comportar numa situação dessa. Mas os primeiros missionários sofreram, quebraram pedra para poder passar por isso e entender. Depois de muito tempo, foi que eles tiveram esse tipo de entendimento para começar a preparar um treinamento, um trabalho para as próximas gerações, para os próximos missionários que viriam. Olha, essa galera nova que vai vir agora já vai ser preparada, já vai ser treinada com relação a isso. Ela já vai saber que quando ela chegar lá naquele ambiente, aquilo que ela vai ver, que ela vai encarar, de tão estranho para ela, é muito simples e muito comum, muito natural para o outro. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. E quer ver uma dificuldade que a gente tem? É disfarçar a nossa expressão. Disfarçar, principalmente os sinceros. Não é? Você bate o olho num negócio que para você é um absurdo, como é que você faz para disfarçar a sua cara? Então, tudo isso a gente precisa aprender. Aprender a comer aquela comida pavorosa de ruim que você... Na minha casa, eu não como isso de jeito nenhum, mas lá você vai ter que comer. Vai ter que comer, porque senão é desfeita.
Então, tudo isso faz parte da cultura. Tudo que a gente faz, todos os nossos relacionamentos no dia a dia, a maneira como a gente come, as coisas que a gente come, as nossas danças, as coisas que a gente gosta de ouvir, de assistir, de ler, tudo isso faz parte da nossa cultura. Forma a nossa identidade e vão mostrar para o outro quem a gente é. Não é? Uma pessoa que só gosta de ouvir rock, uma pessoa que só gosta de se vestir de preto, ela faz parte de uma tribo completamente diferente de um jovem, não é? Que gosta de ouvir música clássica e que vive enfiado dentro de museus. E é anormal? Não, são diferentes, mas não são anormais, são diferentes. E é essa dificuldade que de repente a religião tem para lidar. Que são diferenças, mas não são anormalidades. Eu fui fazer um trabalho a respeito da inclusão do deficiente no ambiente religioso, dentro das igrejas. E aí eu fui fazer uma entrevista para uma líder de ministério, para a gente poder entender um pouco disso, do que é diferente do que é anormal. Ela lidera um ministério já há 15 anos, com deficiente auditivo, surdos. E aí eu cheguei para ela e comecei a perguntar, fazer as perguntas, como é que é a questão da inclusão do deficiente e tal. E ela me deixou fazer todas as perguntas. Quando eu terminei eu tinha 10 perguntas para ela. Eu fiz todas as perguntas, ela ficou me observando. No final das contas, ela virou para mim e falou assim: primeira coisa que você precisa aprender, o surdo não é deficiente. Não fale isso, o surdo não é deficiente. Como assim? No nosso conceito de normalidade, aquele que não enxerga é deficiente, o que manca é deficiente. É ou não é, gente? Porque a gente ouve isso na televisão, na mídia, e a gente aprende assim, a gente reproduz assim. E aí eu falei, não é? Não. O surdo é uma pessoa que tem uma linguagem, não é nem limitação, é uma linguagem diferente da nossa. Por isso, eles usam a linguagem de Libras. Então, você não pode dizer para o surdo que ele é deficiente. Não pode. Porque ele se comunica de uma forma diferente da sua. Entendeu? Então, são coisas que você aprendeu a vida toda a ver o outro como deficiente, porque ele é diferente de tudo que é normal. Mas agora, é como antigamente todo mundo falava favela, hoje em dia não se fala favela, fala o quê? Comunidade. Comunidade. Quando você fala que o cara é favelado, isso é uma agressão. Então, são os conceitos que precisam ser aprimorados à medida que o tempo vai passando, para a gente poder entender o que a gente vai falar agora. A fé não é uma coisa que está estática, paralisada. Não é. A fé não é uma cultura. A cultura é uma coisa que está em movimento o tempo todo. Por quê? De acordo com as situações que vão acontecendo no tempo, ela vai se readaptando. Prova disso. Você está vivendo muito bem seu dia a dia. De repente, começa a passar na televisão uma novela daquelas que a audiência vai lá em cima. Há muito tempo que não tem isso, né? Porque hoje em dia o pessoal está até com nojo de novela, não é? Mas, de repente, passa uma novela que a audiência vai lá em cima. Aquela de Carminha. A Avenida Brasil, não era? Carminha, com Tufão. Tem tempo, né? Eu acho que ela já tem uns 10 anos nessa novela. É. Então, o que vai acontecer? Essa novela que a audiência vai lá em cima, que o Brasil inteiro para tudo que está fazendo para assistir naquele horário nobre. Essa novela, ela tem personagens que se vestem, que se maqueiam, que usam carros, que vai interferir no modo de vida da sociedade. Quer ver uma coisa? A mulher, que é a personagem principal da novela, ela começa a usar umas bijuterias, uns brincos, umas coisas, que daqui a pouco você anda no camelô, tudo quanto é camelô no centro do Alcântara de Niterói, tá vendendo aquele brinco igual. Está influenciando a sociedade. Essa personagem principal usa um carrão, na época, se eu não me engano, foi a explosão da Kia no mercado brasileiro. Ela usa um carrão que só ela tem. Você não vê nas ruas. E aí, quando a câmera
questão de focalizar bem no carro, né? Um modelo novo, diferente, assim, bonitão. E aí os homens, uau, que carro é esse? Caramba, vai na internet pesquisar. As propaganda no intervalo da novela sobre o carro. É sobre o carro na propaganda. E aí já está influenciando o cara a consumir aquilo ali, tá? As comidas, as roupas, as coisas, a linguagem, porque o personagem ele vai trazer um jargão que vai influenciar. Daqui a pouco tá todo mundo falando aquele negócio que tinha uma mulher, tal Dona Jura na novela, que falava assim, não é brinquedo não, hein? Daqui a pouco tá todo mundo falando esse negócio, não é brinquedo não. De sexo, só se tem. Fala até hoje? Minha Aí. sogra fala até hoje. Diz que eu não- Não é brinquedo não, cara. É isso aí. Ai, Senhor. Então, a cultura desse país, por causa desse processo da mídia, vai começar a sofrer influência e vai se modificar por causa desse momento. Você está falando de influência, que está embaixo, mas a Globo lançou uma novela que é uma continuação de uma novela anterior, tá? De Verdades Secretas 2. Agora o Book Rosa, não sei o quê, vai ser o inferno. É uma nojeira aquilo. É. Vai ser o É inferno. uma nojeira aquilo. Então a gente está falando isso para a gente entender que hoje, o que é cultura para a gente hoje, o que é cultural para nós, daqui a 2 ou 3 anos já não é mais. Porque vai passar por processos que vão se adaptando e vai mudando, tá? E a gente nem sempre percebe essas modificações que a sociedade vai impondo pra gente. A gente não percebe. Aquilo vai entrando tão sutilmente no seu dia a dia que você nem percebe que está sendo influenciado por aquilo ali. Você passa no camelô e o brinco igual de fulano, dá arriscado você comprar o brinco e botar. Você não percebe, daqui a pouco tá todo mundo ao seu redor falando aquele jargão. Tinha um rapaz que falava assim, gente, tô bege, isso pegou. Todo mundo falava, tô bege. E essas coisas vão se adaptando no nosso ambiente, seja religioso, seja social, onde for. Sem problema nenhum. E ninguém fica escandalizado com isso. Faz parte. Pronto. Não está ferindo, não está agredindo ninguém. Faz parte da vivência diária. Tá? Um exemplo disso também que a gente vai perceber é que quando a gente vai fazer um inventário da nossa vida, não estou falando de um inventário documental, não. Um inventário de quem você é mesmo. Né? Você percebe como que você era na sua infância. Vamos fazer um inventário da nossa família, quer ver? Para a gente perceber uma coisa. Você tem filhos? Na sua infância, quais eram as brincadeiras preferidas da sua infância? Esconde, polícia, ladrão, Ah. taco, futebol na rua, carniça, bandeirinha, queimado, vôlei, futebol. Do seu Basquete. filho hoje. Mais velha, computador 24 horas por dia. Carlão, na sua infância, como é que foi? Carlão adora falar da infância. Brincadeira dele Mesma coisa. é carniça, chute, lata, né? Hoje em dia, se eu vou falar isso pra uma criança, a criança não sabe o que é, né? Não sabe nada, ela andava de... Carrinho de rolimã, Carrinho de rolimã. descer a rua, sem freio, freio Não chinelo. sei se vocês andaram disso, é pau de... Aquele que botava o pau, ficava andando lá em cima com o pau assim, ó. Tá, cortinha tentando ali, Uma contra latinha de outro. leite de Com leite livre, puxava a carrinha, Olha isso só. aí porque a gente não tinha... Porque antigamente era difícil comprar. Telefone sem fio também. E telefone sem fio era maneiro, um copinho de plástico, ficava falando lá. A latinha, copinho, bola de gude, era o dia Muito todo. bola de gude, Não é? criança. Hoje em dia, cafifa. as crianças não sabem mais o que é isso. Não sabem mais. Mas isso fez parte da sua evolução até você chegar quem é hoje. Não é? Isso fez parte da sua infância, na sua juventude, né? Na sua adolescência. Eu consegui a muito custo ensinar meu mais velho a jogar botão. Por isso que ele joga comigo. Então, Botão tem até hoje a galera joga, né? Então, Só mas mais velho. hoje em dia, se daqui a 10 anos a gente for fazer esse mesmo tipo de inventário entre pais e filhos, aí as crianças, os seus filhos vão falar fazia o que na infância? Ficava no computador. Nossa, que coisa mais sem graça, né? Porque não teve a mesma vivência. O tempo foi passando, as coisas foram se adaptando, foram se modificando,
mas a gente tem as nossas memórias, a gente tem as nossas lembranças. O Carlos, ele sempre fala com muito... quando ele começa a falar das brincadeiras da infância, você vê que o semblante dele muda. É vocês começaram a falar, poxa, carrinho de rolemã e tal. Era custo zero, né? Custo zero, exatamente. Nós vamos fazer... A gente vai fazer uma... Não é? A gente... Antigamente tinha um negócio chamado Pascuela. Ah, Rapaz, hoje em dia, se fizer isso, você morre. Então, você sabe o que é isso que eu tô falando? A gente pegava e estava no quintal dos outros para pegar galinha. Ah, sim. Hoje em dia, se alguém for fazer isso, ninguém mata. Ah, mas pular, pegar manga também, Pô, tudo coisa isso muito também. maneira, né, mano? A gente ficava namorando, o vizinho plantava, fazia aquela plantação de aipim, aí chegava no meado do ano e... vocês iam lá e catavam tudo. A gente já sabia onde estava. O aipim tem ali, ó. A cana também na corrente para o interior. Então, Maneiro. essas coisas fazem parte de quem a gente é. Quando os nossos filhos crescem e cresceram com costumes completamente diferentes dos que vocês tiveram na infância, não é? E aí quando chegar lá na frente, eles vão começar a falar para os outros como é que foi a infância deles. Cara, era muito bom, ficava na frente do computador, tinha um jogo. As lembranças vão ser diferentes, mas para eles também era bom. Outra coisa, eles ficavam até 2, 3, 4 horas conversando na esquina, tranquilo. Não tinha perigo, as crianças ficavam andando de bicicleta na rua. Tal de hi-fi, né? Que coisa boa, né? Tem quantos anos? 50. Eu tenho 55. Hum. Hi-fi era baile na casa do outro. Cada um levava uma... A dança da vassoura. Chamava- Vai dar a vassoura pro outro. Chamava festa americana. Festa americana. Então, Americana. quer ver uma coisa que ajuda você a reconhecer de onde você veio? A gastronomia, a comida. Exemplo, um camarada italiano, para a gente poder ter um referencial. Quando você conhece um cara que diz, ah, minha família é toda italiana. Boa noite. Boa noite. A minha família é toda italiana. E aí você é convidado para almoçar na casa dele. O que é que você está esperando comer na casa de um italiano, uma família italiana? Macarronada, Massa, não é? pizza. É pizza, lasanha. Aí você é convidado para almoçar na casa de um Árabe. de um árabe, pode ser. O que você imagina que vai comer? Quibe, aquele quibe, Esfirra. né? Tabule, aquela saladinha. Na casa de um cearense. Inchada de vodka. Cada região vai ter a sua... O país tem uma cultura própria. Tem, mas as regiões também têm culturas individuais que vão apontar para quem eles são. A maneira de você se vestir em determinada região, você chega no sul, como é que você vê o camarada que trabalha no campo, com aquelas bombacha que fala, né? Aquelas calças largona, eles usam muita bota, eles gostam de tomar o quê? O tal do chimarrão. Você chega aqui e você não vê nada disso. Num lugar, região sudeste, um lugar extremamente quente. Rio de Janeiro é quente ao extremo. E aí quando você, final de semana, seu divertimento preferido não é ficar sentado na varanda tomando chimarrão. Você reza para fazer sol para você ir à praia. Ou quem gosta, jogar um futebol, ou fazer o churrasco. São as questões culturais. E aí, a gente começa a imaginar assim, a igreja vai chegar num lugar como missionário e vai ter dificuldade, principalmente no domingo de sol, no verão, para fazer um culto 5, 6 horas da tarde. Por quê? Porque a galera tá na praia. O culto de manhã ninguém vai. De tarde foi igual mesmo. Pode Ainda tem isso. voltando da praia. Ainda tem isso. Então, esse missionário, entendendo que o costume local, que aquela região que ele está é influenciada por isso, vive dessa maneira, ele precisa trabalhar e encontrar estratégias para lidar com isso. Ele vai ter que se virar nos 30 para arrumar um jeito de alcançar esse povo que não vai no culto na parte da manhã porque está um sol de 40 graus e eles querem ir para a praia. E vamos combinar que o cara trabalhou a semana inteira. De segunda a sábado, de repente. Quando chegou no domingo, é o único dia de folga.
e esse cara quer relaxar. Então a igreja, ela precisa pensar em maneiras de driblar essa situação e manter a sua programação. O apóstolo Paulo era um cara, na época dele, bastante estrategista, né? Paulo, não era? É. Oi, boa noite. Eu tiro pelaquela em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, quando ele chega em Atenas, né? Atenas. Que ele anda pela cidade e vê que tinha ali altares para vários deuses e num ele observou que era para um Deus desconhecido. Né? Aí foi aonde ele foi e apresentou esse Deus desconhecido para aqueles irmãos, para aquelas pessoas ali. Então, o Paulo, ele já na época dele, ele já tinha uma visão cultural. Ele não chegava bombardeando o evangelho. Ele estudava todo o local para depois ele montar uma estratégia para pregar o evangelho. Estudava a cultura, os modos. Em algumas cartas ele diz assim, olha, eu trabalhei dia e noite para não ser pesado aos irmãos. Exatamente. Entendeu? Por quê? Exatamente. Porque talvez outros irmãos chegaram com um histórico ali que só usurpava a comunidade. Ele fala isso na carta aos Tessalonicenses. Por quê? Foi muito bom você falar isso. Há um tempo atrás, os missionários tinham esse tipo de problema. De repente, até hoje ainda tem. De ir para o campo missionário e de repente a igreja deixar eles na mão, né? Não enviar o recurso. E tem gente que, assim como tem os falsos profetas, tem os falsos missionários que vão lá para dar golpe também. Né? Também. Tem isso. Então, esses missionários hoje, quando eles vão para o campo missionário, eles sabem que vão para trabalhar. Por exemplo, você não sai daqui hoje para ir para Guiné, por exemplo, para apenas fazer missão. Não, porque você não entra. É um país muçulmano, então você não entra para fazer missão. Você entra para trabalhar. Né? Então você chega lá, você vai ser treinador de futebol, você vai ser professor, você vai ser cozinheiro, você vai ser qualquer coisa. E é a partir desse seu trabalho que você vai desenvolver missões. Então, o que acontece? Se de repente a igreja não enviar o recurso, você tem como se manter, porque você tem o seu trabalho. A igreja de Tessalonicenses, ela estava vivendo um momento que Paulo é obrigado a falar isso para eles pelo seguinte: eles tinham um entendimento de que a volta de Jesus era iminente, era já. Exemplo, foi anunciado o evangelho para eles, se converteram, a igreja foi fixada naquele local. E Jesus vai voltar a qualquer momento, amanhã, daqui uma semana. Então a gente não precisa mais trabalhar. Para que eu vou ficar me matando de trabalho? Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí. E aí os camaradas não queriam trabalhar mais, não queriam fazer mais nada. E aí Paulo começa a falar isso para eles: olha só, eu aprendi, né? Paulo era o que? Era construtor de tendas. Ele fazia tendas. Então, ele arrecadava dinheiro onde ele passava, doações para as igrejas que estavam passando necessidade em Jerusalém, na Antioquia. Mas, para ele se mantinha. E ele diz isso: eu trabalhei para não ser pesado para ninguém. E vocês também têm que trabalhar. Não tem por que você subir no monte e ficar todo de branco lá esperando Jesus voltar. Vai trabalhar e vai produzir até Jesus voltar. Agora, quando a gente está falando de missões, é importante a gente entender que os compromissos são de ambas as partes, né? A gente está falando de uma igreja que de repente se omite, e ele está me falando a respeito de um missionário que de repente é um falso missionário, que quer dar um golpe. Tem de tudo. Tem de tudo. Nesse contexto todo, a gente vai observar que a igreja, ela precisa se capacitar cada dia mais. Capacitar o missionário. Quando a gente fala de inclusão, por exemplo, dentro das igrejas, é muito difícil, de repente, você chegar numa igreja, não sei quando é uma igreja muito grande, e você se deparar com uma comunidade, por exemplo, de surdos com 20, 30. Às vezes tem tem dois, mas tem igrejas grandes que tem um número bem maior.
Então, a partir do momento que você identificou que tem esse grupo na igreja, tem um ou tem dois, se prepara porque um vai trazendo o outro. Se ele for acolhido, se ele sentir que naquela igreja as pessoas estão capacitadas para atender a necessidade dele, ele vai chamando o outro, porque lembra que eu falei das tribos? A tribo do surfista, né? A tribo do roqueiro. Eles também têm as suas tribos. E um vai falando com o outro. Eles têm as mesmas necessidades que a gente. Eles têm necessidade de conhecer Cristo, eles têm necessidade de Deus. Até porque a vida deles não é fácil, com discriminação, com preconceito. Então, de repente, eles têm até mais necessidade de buscar a Deus do que a gente. Porque nós temos muita facilidade, muita coisa a nosso favor. Então, quando a igreja investe na capacitação do líder, cada dia mais, são cursos para você fazer, são conferências, são seminários, que vai fazer com que aquela pessoa esteja cada dia mais capacitada para atender aquela pessoa que está chegando. O missionário também é assim. Ele precisa se preparar o tempo todo. Você chegar num lugar com uma fé diferente, uma cultura diferente, um modo de vida completamente diferente, e para piorar a situação, uma língua diferente. Imagina você aprender a falar japonês, mandarim, Pior é escrever. alemão. Eu estou tendo aula de hebraico, meu Deus do céu, que prova. Porque a gente... Imagina o cara também que sai lá de Israel e vem aqui e começa... Tem que aprender português. Imagina que a nossa língua, o nosso idioma, também não é fácil. É cheio de regra disso, daquilo, semântica, gramática, verbo. É muita dificuldade. E é a mesma coisa. A gente, para aprender o idioma deles, é dificílimo. E eles também, para aprender o nosso, também é dificílimo. Tudo isso o missionário vai encarar pela frente. Mas os primeiros encararam muito pior. Muito pior. Olha aí. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade religiosa brasileira? É o mesmo material que a gente deu na aula passada, tá? Diversidade religiosa brasileira, tá no grupo aí. Lembra que eu falei para vocês que no Brasil tem muitas religiões e que de repente no condomínio mesmo que você mora tem pelo menos umas 10 que você não faz a menor ideia. Quais são as religiões que vocês imaginam dentro do Brasil que são as mais comuns? Evangélica, com certeza. Do Brasil. Católico. É, evangélico, católico, umbanda, olha aí, kardecista, espiritismo, né? E sem falar, gente, quando o camarada diz que é católico, um exemplo, não estou falando mal não, um exemplo, o camarada diz que é católico, mas aí ele vai em todos os lugares, né? Ele vai na macumba, quer ver uma coisa? Católico é muito isso, né? Não é? 31 de dezembro, vou dar um exemplo muito claro para vocês, 31 de dezembro, tem a famosa Missa do Galo na televisão, tem ou não tem? Tem a famosa Missa do Galo, meia-noite que ela acontece. Só que depois que termina a Missa do Galo, né, a galera vai pra praia jogar flores, né? Botar um barquinho. Botar barquinho. Não é? É assim, gente, é assim. Como é uma penca de uva, uma parada dessa também? Aí tem aquelas superstições, né? Que você tem que comer uva, são 7 uvas, tem romã, tem as superstições, mas o camarada é cristão. O camarada é cristão. Tá? O camarada é cristão. Mas tem essas superstições, o cara não sai de casa sem ler o horóscopo. Tem que passar de amarelo para atrair dinheiro. Não é? Tem as cores, vamos falar sobre as cores também. Olha, em todo lugar que você chega,
Qual é a cor que aponta para a paz? Qual é a cor que determina a paz? É o branco, né? O preto aponta para o quê? Treva? É luto, é morte, né? É o vermelho. Paixão, né? Aí ele falou o quê? O amarelo para trazer o quê? Dinheiro. Ouro. Aí quando você olha para as religiões, isso também se aplica nas religiões. Quer ver uma coisa? Quando você vai batizar a criança, quem já foi católico aqui sabe disso, quando você vai batizar a criança, vai todo mundo de branco. Vai fazer a primeira comunhão, vai o quê? Vai todo mundo de branco. Vai casar. Agora que estão mudando esse negócio, né? Mas antigamente era praxe, era um costume, era branco, tem que casar de branco. Se a moça fosse casar e não tivesse de branco, todo mundo olhava um para a cara do outro. Sei não, pois é. Então são os costumes que vão apontando e a gente vai se apropriando das coisas e assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver o uso das cores? Mas até a religião vai se apropriando disso. Quando você chega num terreiro de Umbanda, tá todo mundo vestido de quê? De branco. Pronto. A toalha da mesa da Santa Ceia é branca. A mesa branca, né? O centro de mesa branca. É isso aí. É isso aí. Então, vai se apropriando dessas questões e quando você chega em determinados lugares, você vai participar de algumas cerimônias religiosas, você percebe isso muito claramente. Essas coisas vão se juntando, vão se fechando. Isso, além de ser cultural, lembra que a gente falou que há um tempo atrás, as noivas tinham que se casar vestidos de branco. O tempo passou, a gente falou que a cultura não é estática, que ela está em movimento. Hoje em dia você casa do jeito que você quiser. Até de preto, não sabe? Casa do jeito que você quiser. Esse negócio da noiva e de outras coisas começou com uma novela da Globo. Uma novela, não vou falar da novela, a pessoa fez de vermelho. Tinha que ser Globo, Vermelho. Dali ele começava a contestar a cor do vestido. Tem até um movimento antirracista que fala, né, que o preto não pode simbolizar, né? Então, Aí tem isso também. Eu tinha um professor de artes que ele falava assim, a gente tem o hábito de falar algumas coisas e você não presta atenção, você não associa as coisas. E numa conversa, eu falei para ele assim, rapaz, a coisa está preta. E ele era preto, e ele virou para mim e falou assim, não fala isso não. Não fala, gente, nunca tinha me passado aquilo pela cabeça. E aí ele virou para mim, não fala isso não. Sabe por quê? Porque você associa o preto a uma coisa ruim. Não fala isso. Quer ver outra? denegrir, né? Amanhã é dia de branco. Amanhã é dia de branco, ou amanhã é dia de índio. E com o tempo, da mesma maneira que aconteceu com a favela, que a gente não pode mais chamar de favela, que tem que falar que é comunidade, essas coisas com o tempo foram acontecendo. Você não pode mais usar esses termos, por quê? Porque você agride o outro. Isso aí o missionário tem que aprender, porque quando ele chegar lá no campo, ele vai se deparar com preto, com índio, com mameluco, com amarelo. E ele não vai poder fazer piadinha com o olho puxadinho do outro. Tudo isso ele vai ter que entender, mesmo que ele esteja morrendo de vontade de fazer um comentáriozinho. Mas ele tem que se conter, dependendo do ambiente onde ele esteja. Tudo isso que a gente está vendo, para a gente pode não parecer nada, mas para o outro que ouve é ofensivo. Uma menina trabalhou comigo há muito tempo atrás. Ela era uma negra linda. Todo mundo na família dela era bonito. A mãe dela já era uma senhora bem idosa, mas era uma mulher bonita, as feições bonitas. E aí, um dia ela chegou conversando com a gente, o irmão dela chegou na loja. E eu fiz um comentário. O pessoal comentando, eu falei assim, o irmão dessa menina é um negão bonito. Pra quê? Rapaz. Menina,
ela fechou o tempo comigo na hora. Ela virou para mim e falou assim, como é que é? Negão? E é assim que fala, negão? Eu falei, qual o problema? Não se fala assim de ninguém. Que negócio é esse, chamar ele de negão, que não sei o quê. Antigamente podia, né? Exatamente, isso. Na Então, verdade, isso também vai muito de da pessoa. pessoa, entendeu? E aí eu já percebi que com ela As músicas cantavam, tinha que ter um né? certo cuidado no falar. Ela negra do É. cabelo, ela negra do cabelo. Isso, Gosta de isso. pentear. Negócio de pentear e não tava Olha aí. normal. E olha aqui o que o tópico vai dizer. No Brasil hoje a gente tem uma diversidade religiosa muito grande. São católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, religiões de matriz africana, religiões orientais. Lembra que a gente falou de Seixonoye? Né? Umas coisas diferentes. E a gente precisa lidar com isso. Mas nem sempre foi assim. Vamos relembrar o início das aulas de vocês de História das Missões, para a gente ter uma noção disso? Como é sabido por todos nós, o processo colonizador europeu não foi o processo catequizador, foi o processo colonizador. Influenciou também, junto ao desenvolvimento da nação, em sua forma de compreender o sagrado e as suas manifestações, sempre de acordo com o colonizador. Quando o negro veio nos navios negreiros, um exemplo, para cá, para o Brasil, sem entender por que ele estava sendo arrancado da sua terra, da sua religião, da sua gente, da sua cultura, da sua vida. E veio meses dentro de um navio, morrendo pelo meio do caminho. Os que chegavam no território brasileiro, além de chegar, não conhecer o idioma, não conhecer a terra, não conhecer nada nesse território, eles eram obrigados a aceitar e se relacionar com a fé do povo daqui. E o povo daqui quem era quando eles chegaram? Já eram os europeus. Porque os índios já tinham sido colonizados, já tinha todo mundo que assistia a pregação da missa em latim, que ninguém entendia nada, e agora os negros também. Eles tinham os seus próprios elementos sagrados com os quais eles se relacionavam na sua terra. Eles tinham as suas imagens de sagrado. E aí a gente vai falar assim, e quando eles chegaram aqui, eles continuaram usando essas imagens? Claro que não. Eles pegaram católicas e transformaram. Transformaram essas imagens. Por quê? Porque as imagens que eles tinham, de repente foi tudo pintado de branco. Porque o europeu se julga tão... Isso aí foi um processo que durou muitos anos, tá, gente? Se julgava tão superior. Lembra que a gente falou na última aula aqui? Que eles olhavam para os povos latinos, africanos, como não vai sobreviver, não vai durar muito tempo. Então eles não respeitavam esse povo. Até pouco tempo atrás, o negro era visto como alguém que não tinha alma. Ele não tem alma. Isso até pouco tempo atrás, tá? Não faz muito tempo isso não. Então o que acontece? As imagens, essas imagens que eles têm de sagrado são pintadas de branco. Porque o que é certo é aquilo que o branco apresenta. Então agora eles têm que transformar as suas imagens de sagrado, todas elas de acordo com o que está dentro da Igreja Católica, que são todos brancos, todos os santos são brancos. E isso para eles é uma agressão, é terrível demais isso para eles. E eles têm que continuar convivendo com isso e se relacionando dessa maneira. Estou falando isso para a gente entender que cada civilização, cada povo vai se relacionar com o sagrado de uma forma. Cada povo vai ter um entendimento que todos os caminhos levam a Deus. Está errado. Na concepção deles, não. Exemplo. Tem um livro, vocês já devem ter ouvido falar, o Fator Melquisedeque. Né? Ele trata sobre o quê? Ele fala de quê? A revelação de Deus através dos tempos nas civilizações mais diferentes do mundo. Sim. Não é isso?
Paulo, o irmão ali está falando a respeito de Paulo em Atenas, que Paulo respeitava a cultura do outro. Paulo era um filósofo. O cara foi, além de ter sido instruído por Gamaliel, que era a melhor escola que tinha na época, ele teve acesso à filosofia grega, né? Ele conhecia tudo sobre Sócrates, Platão. Ele tinha muito conhecimento, muito estudo nessa área. E ele sabia o que tinha acontecido naquela cidade ali quando ele chega e se depara com o altar ao Deus desconhecido. Ele já tinha aprendido que naquela região ali, há anos atrás, muito tempo atrás, aconteceu uma praga, uma peste muito grande, uma mortandade que assolava toda aquela região. Todo mundo estava morrendo com aquela doença e não havia nada que pudesse ser feito. Os rebanhos inteiros morriam e já tinha se feito de tudo. Os médicos da região tinham sido consultados, sessões de exorcismo, tudo tinha sido tentado. Em vão, nada resolvia aquela mortandade. Alguém, um belo dia, no meio dos sábios, se levanta e diz assim: nós estamos sem esperança mesmo, não tem mais o que fazer. Só que eu me lembrei que tem um cara que vive numa ilha aqui perto, é um profeta. Esse cara não tem nome, porque nem sempre na Bíblia você vai encontrar nome das pessoas. É o centurião, é a mulher do fluxo de sangue, mas são pessoas que tiveram experiências com Deus. E aí ele vai dizer assim, tem um profeta que mora numa ilha aqui perto, e esse cara, ele serve ao Deus desconhecido. Por que a gente não chama ele? A gente já tentou de tudo, não tem nada para perder. Vamos chamar ele para ver se ele dá um jeito nisso? Olha que dizem que esse cara é bom, hein? Então vai lá chamar. Pegaram o barco, atravessaram o mar, foram lá, chamaram o tal do profeta. O profeta veio. Quando chegou na ilha, eles contaram para ele tudo que estava acontecendo, já era tarde. Tá bom, eu vou dormir, vou descansar da viagem. O povo em polvorosa, e o cara na tranquilidade, aquela tranquilidade de quem tem relacionamento com Deus e não se apavora com nada. Vou dormir, vou descansar, amanhã de manhã a gente resolve o que vai ser feito, porque eu vou falar com Deus. Ele vai esperar passar a noite ainda, os sábios. Ele vai descansar. E ele vai dormir. Ora, fala com Deus, quando chega pela manhã, o povo inquieto, ansioso, esperando a decisão dele, o que vai ser feito para resolver o problema da cidade. E aí ele chega e diz assim: as ovelhas que estão no aprisco dormindo, abram o portão do aprisco e soltem as ovelhas. Aquelas ovelhas que quando saírem, passaram a noite toda trancada no aprisco, quando você abrir a porta, elas vão sair desesperadas porque estão famintas. Aquelas que saírem desesperadas, tá? Para comer tudo que vê pela frente, você separa num grupo. Mas vai ter um grupo no meio delas que vai sair tranquilamente pela porta, vai se deitar na grama e vai dormir. Esse grupo que fizer isso, você separa e sacrifica. Pode queimar no altar do sacrifício. E eu resolvo que vai ficar tudo bem. Que absurdo. A coisa mais improvável seria abrir aquela porta e esses dois grupos de ovelhas famintas terem atitudes diferentes, porque elas viveram a mesma situação. Dormiram a noite toda sem comer e de manhã amanhece urrando de fome, igual a gente. Mas acontece do jeito que ele fala. Um grupo sai destrambelhado pelo mato afora, querendo comer tudo que vê pela frente, e o outro, como se nada tivesse acontecido, deita na grama, tranquilamente. E as pessoas ficam assim, como que ele sabia disso? Separam as ovelhas e começam a queimar no altar do sacrifício. Imediatamente, quando a fumaça começa a subir, a morte que está espalhada pela terra cessa. Ninguém morre mais, nem os animais, nem as pessoas. É uma cura que se espalha pela terra e eles ficam maravilhados com aquilo. Imediatamente o líder da cidade diz assim: esse cara é bom,
esse Deus desconhecido é muito bom. Ergam agora um altar lá no meio da cidade a esse Deus desconhecido. E aí eles erguem um altar para o Deus desconhecido. Só que o tempo passa. O tempo passa e não, isso é esquecido. Esse Deus desconhecido fica com aquele altar ali e as pessoas não tocam mais nisso. Outros viajantes passam por ali e erguem seus altares e ele continua ali no cantinho, porque um dia vai ser necessário. Chega o dia que Paulo chega na cidade de Atenas, observa a idolatria e fica de boca aberta, porque no tempo que esse altar foi construído, a idolatria já era tremenda. Imagina, não sei quantos anos depois, quando Paulo chega, como é que não estava a situação? Paulo chega ali e fica horrorizado de ver a idolatria, a quantidade de ídolos. E aí ele observa, esperando que Deus dê a ele uma estratégia. E ele se depara com o altar ao Deus desconhecido. E ele se lembra disso. Ele se lembra do aprendizado dele, do que ele aprendeu lá. Eu me lembro dessa história, eu me lembro do que aconteceu nesse lugar. E é em cima disso que ele começa a pregação dele no Areópago, falando a respeito do Deus desconhecido. Vocês estão lembrados do que aconteceu, dos feitos? E ele começa a falar. E o povo começa a se lembrar de tudo que tinha acontecido naquela época e ficam maravilhados. Porém, como nem tudo são flores, Paulo, na sua pregação, o povo está maravilhado, ele começa a falar do Cristo ressurreto. Que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Acabou com a pregação. Acabou com a pregação porque o grego não admite isso de jeito nenhum. Tudo tem que ser provado e comprovado cientificamente. Como que faz para comprovar ressurreição? Esse cara está falando besteira. É isso que o texto bíblico diz. Ele está falando doideira. Do que ele está falando? E aí acaba com a pregação. Mas ele não invadia a cultura. Do jeito que o irmão falou, ele respeitou a cultura, ele respeitou o entendimento que aquelas pessoas tinham, a forma delas se relacionarem com o sagrado, independente que fosse através de imagens, de altares, cada um de um jeito. Porque ele entendia também que Deus ia se revelando para as civilizações de acordo com o tempo ia passando. Há um tempo atrás, lá no Peru, teve a civilização maia, tiveram os incas. E um estudioso foi fazer uma pesquisa lá naquele lugar e descobriu que teve um rei, há não sei quantos milhares de anos atrás, que já se relacionava com Deus. Como assim? Ele não sabia que o nome dele era Deus, não sabia que o nome dele era Yahvé, era Jeová, não sabia, mas era Deus. E ele se relacionava, ele tinha fé, ele cria da mesma maneira que a gente. Mas o nome não tinha sido revelado, mas Deus já tinha se apresentado para ele. Então diversas civilizações passam por isso, os índios passam por isso. Deus já se revelou para eles de uma forma diferente do que se revela para nós. É por isso que às vezes a gente ouve alguns pregadores falando assim, índio, quando Jesus voltar, vai tudo para o inferno. Porque fica adorando sol, adorando lua. Na cultura dele, é a maneira dele se relacionar com Deus. É o relacionamento de fé com o sagrado. E é por isso que dentro da nossa diversidade brasileira também religiosa, a gente vai perceber que vai ter muito crente que vai ter dificuldade para deixar de falar oxente manhinha. Vai ter muito crente que vai ter dificuldade para deixar de falar Virgem Maria. Nossa Senhora. Isso acontece Nossa demais. Senhora, não é? É. Nossa Senhora. Muitos evangélicos falam isso. Minha Fala, minha Nossa Senhora. Fala, gente, Fala fala. demais. Eu fui ministrar numa igreja e tinha uma senhora e ela conversando comigo o tempo todo que ela falava, minha Nossa Senhora. E eu fiquei olhando para ela assim, depois eu conversando com o diácono que me convidou, eu falei para ele assim, ela é convertida há pouco tempo? Não, mais de 30 anos na igreja. E é a vivência.
E aí você sai daqui da região sudeste e você vai lá para a região onde tem o Padre Cícero, não é? E a pessoa vai se converter através de uma pregação, de um anúncio do Evangelho, e vai deixar de ser católico, vai se tornar protestante falando de Padre Cícero. Ela sabe que a fé dela agora está firmada em Cristo, mas é o hábito da palavra. Vai continuar falando, vai ter dificuldade para desapegar do terço. E isso aí não diminui a fé dela em nada. Não vai diminuir nada. E aí a gente tem que respeitar o tempo da pessoa, tem que respeitar o entendimento dela, porque é ela que tem que tomar a decisão, não é você que tem que chegar para ela e dizer, olha, a partir de hoje você tem que jogar esse negócio fora, porque isso daí tem que parar de falar isso. Porque se você fizer isso, você vai machucar a ovelhinha. Vai machucar. Essa diversidade brasileira não é mole, não. O que mais aí? Professora, Fala aí. conhecimento. Essa Fala história aí. que a senhora contou, tem algum achado histórico que comprove ela? Ou não? Do Deus desconhecido. Do Deus desconhecido? Eu não sei te dizer. Eu só li no fator Melquisedeque mesmo. Mas é até bom você falar, porque eu vou procurar isso. Porque faz muito tempo que eu li esse livro e eu não sei se tem alguma referência científica sobre esse texto. Mas eu gosto muito desse material. Quando você começa a ver como Deus vai se revelando, né, de maneiras tão diversas, respeitando a diversidade mesmo de cada um, de cada país, de cada cultura. É muito bonito. Não tem nada na Bíblia que dê respaldo para isso, não é? Que nós somos os únicos, vamos dizer assim. Exatamente. Eu participei de uma webconferência essa semana que os dois pastores falando, e aí um aluno falou assim, pastor, o senhor está dizendo que Deus não é cristão, né? Deus é Deus, ele alcança todos. Sim. E se Deus não é cristão, por que eu tenho que ser? E quando ele falou isso, eu, caramba, quero ver o professor sair dessa agora. Sabe? E tinham 500 perguntas pipocando na aula, assim, ao mesmo tempo. Eu acho que o professor ele nem viu isso, mas eu estava acompanhando as perguntas, sabe? E eu falei assim, caramba, é uma questão difícil de você responder isso, cara. Se Deus não é cristão, por que eu tenho que ser? Hoje eu sou mais bem resolvida com isso, porque eu acredito em Deus, eu tenho certeza do Deus que eu sigo, mas minhas crises de adolescente eram, por que tá todo mundo errado e eu tô certa? Tipo, eu precisei me desgarrar da religião, e Deus, ele tá nisso tudo, mas eu imagino como que isso, se tá na minha mente, como que tá na mente de várias outras pessoas que não tem... outros adolescentes que a gente... Que também é assim, também tem esses questionamentos, não é? Então, isso é muito comum. Quer ver uma coisa que a intolerância religiosa, ela parte disso, né? Dessa dificuldade da gente lidar com aquilo que é diferente. Essa intolerância religiosa que a gente presencia, eu acho que até bem pouco tempo, até uma coisa de 1 ano ou 2 atrás, não se falava muito a respeito disso, pelo menos na mídia. Né? Você não ouvia os repórteres falando muito sobre isso, mas uns tempos para cá, de uns anos para cá, eles vão em cima mesmo, eles mostram a questão da intolerância religiosa. Foi tema de Enem, né? O ano que eu fiz foi o tema. Foi? Eu não peguei, tipo, tiveram 2 temas no ano que eu fiz. Racismo e intolerância religiosa. Eu fiz sobre racismo, mas foi 2016. Olha aí. Já estava se abordando esses temas, né? Por quê? Porque principalmente o evangélico é o mais intolerante. Sim. Somos nós que temos mais dificuldade de aceitar, de lidar com a diferença. Somos nós que temos mais dificuldade. Nós perdemos muito tempo, às vezes, brigando entre nós mesmos. Não é? Aqui lá minha igreja é melhor que a sua, não sei o quê. É isso aí.
Então, essa questão da intolerância religiosa, ela chegou a um ponto tão gritante que a própria Constituição teve que abrir os olhos para isso. Hoje em dia, nós temos direitos humanos garantem a diversidade religiosa no Brasil. Todo mundo tem direito de expressar a sua fé, a sua religião, da maneira que for, onde for. Por enquanto. Como que sim? Por enquanto a gente tem Por enquanto. Entre aspas já, né? A rede social é o que enquanto a sobre gente isso. tem né? essa Constituição. Os direitos humanos, a ONU, é da ONU, a ONU é mundial, né? Global. Como que funciona isso em países que não são laicos, como a gente? Países que têm religiões oficiais. Por exemplo, Arábia Saudita. eu tava pensando em Europa, algo mais leve. Mas, sim, China, por exemplo. mas qual poder vence? Olha, Pode ser na prática mesmo, do que você viu de missionários. eu acredito que eles não se envolvem nisso. Eu acho que isso aí é uma coisa assim para inglês ver. Sim. Não é isso que você percebe? Eles que você diz a ONU. A ONU. Ah, sim. Eles não se envolvem nessas questões, não. Dependendo do país, se for um ditador que manda, a ONU ignora só nem ninguém. Precisa ser algo muito grande, alguém Muito ser preso gritante, muito- e ir pra mídia, né? Entendeu? Porque você percebe que hoje, por exemplo, o que está acontecendo, que a gente está vendo todos os dias aí, esses caras, estão matando cristãos em tudo quanto é lugar aí em Jerusalém, Israel, Afeganistão? no Afeganistão. Afeganistão, Talibã, né? Talibã. Talibã tem Al-Qaeda, tem ISIS, tem um monte. Tem vários deles. O que a ONU faz com relação a isso? Além de levantar debates, além de... Mas incisivamente, o que ela faz? Nada. Eu acho que esse é muito do problema de Faz um grandes pronunciamento instituições hoje em oficial dia. e mais nada. Também. Inclusive, eu falo isso da faculdade que eu faço parte, eu sou da UERJ. Tipo, é tudo muito debatido e muito pouco feito. Exato. Fica só na falácia, não é isso? E entre a gente. Fica só na falácia. Quer ver uma coisa? Por exemplo, fala, pode falar. Não dá pra ser muito complicado, porque se porque a ONU mete o pé na porta e fala que não podem fazer isso, vai fazer o que com os caras? Vai prender os caras? Os caras vão falar, tá bom, você tá me impedindo agora de exercer minha religião. É uma faca de dois gumes, né? Quer ver uma coisa? A gente estava participando de uma célula há um tempo atrás, só para a gente ter uma noção mais ou menos disso. E surgiu um debate a respeito de povos moradores de rua. O que fazer? E aí um homem falou assim, por que a igreja que ganha tanto dinheiro e tal, pega dízimo daqui e dali, por que a igreja não sai catando esses moradores de rua todos, não leva para abrigo, para deixar a rua limpa, não sei o quê? E aí ele criticando muito o trabalho das igrejas, só sabe dar comida pro pessoal, esses vagabundos, tudo morando na rua. E aí eu estava explicando para eles que há um tempo atrás teve na época das Olimpíadas, quando as Olimpíadas estavam sendo preparadas para acontecer aqui no Rio, eles fizeram um trabalho de maquiagem na cidade, né? Então saíram recolhendo, eu lembro que passou na televisão, um comboio, saiu recolhendo os moradores de rua que tinham tudo quanto é lugar, porque a cidade tinha que ficar bonita, apresentável para os Isso foi em turistas. 2014, 2016, Copa do Mundo e Olimpíada. Isso. Fizeram ali na, acho que linha amarela, né? Isso. No Brasil ali, aquela... Lembra aquele disso? porão de vidro. Fizeram aquele muro de vidro para esconder. Quase não teve tiroteio, assalto, arrastando a linha amarela Pois e é. vermelha, porque fizeram um acordinho lá para... É. Rapaziada, segura a onda aí São para É. não para foto. Então, o que aconteceu nesse período? Houve um trabalho em equipe, polícia, polícia militar, guarda civil, juízes, uma galera que se uniu para poder tirar esses moradores da rua. Por quê? Porque os direitos humanos dizem que você não pode pegar uma pessoa contra a vontade dela e sair arrastando ela para um outro lugar, para uma clínica de recuperação, para lugar nenhum.
Se ela não quiser, você não pode fazer isso. Seja você quem for. Mesmo que você seja uma autoridade, você não pode fazer isso. E aí o que acontece? Mas se for uma ação pública com um documento do juiz ali, dizendo, determinando que seja recolhido, aí a autoridade pode retirar. Então, fizeram um comboio, assistente social, saúde pública, um monte de órgão público, todo mundo junto para retirar essa galera da rua. Aí pode fazer. Por que a igreja não pode? Porque a igreja não tem essa autoridade, essa autonomia para fazer isso. Se o camarada quiser, na hora do evangelismo ali, ele sair dessa situação e ir para um abrigo, a igreja pode acolher, mas a igreja não pode pegar e sair arrastando. Então, são coisas que a igreja ainda precisa lidar com isso também. A igreja também precisa entender as suas limitações, saber até onde ela pode ir. Nas questões de enfermidade, por exemplo, você não pode chegar para o camarada e dizer o quê? Você está curado em nome de Jesus, não precisa mais tomar o remédio nem fazer o tratamento. Pode pisar em serpente. Pode tomar. Entendeu? Então, são limitações que vão fazer com que a igreja entenda até onde ela pode ir. Quando ela acolhe um morador de rua, que ele é usuário de drogas, ela precisa entender que tem um lado espiritual, mas tem o lado da dependência química que precisa ser tratado. Aquele camarada ele precisa de acompanhamento. E a igreja precisa aceitar, e muitas das vezes a igreja não aceita isso, quando espiritualiza tudo. Fechou? Tá ok? Pode falar. Não, aquele caso famoso do pastor que chutou a santa, Esse né? mouse é uma maravilha, meu filho. Da Universal. Da Universal. Tudo fala. Ele é de lua? Pois é. Eu pelejei para dar início. A Universal, por exemplo, ela gosta muito de materializar o pode ser. contexto. Ela traz o contexto